Se você tem um sonho, você tem que estar disposto a lutar por ele. Essa frase te lembra alguém? Você já se perguntou o que torna uma pessoa excepcional no que ela faz? Quando pensamos em alta performance, é impossível não lembrar do Ayrton Senna. Ele, gente, ele não era apenas um piloto rápido, né? Ele era um estrategista, um trabalhador incansável, um exemplo de disciplina e mentalidade inabalável. E hoje vamos entender quais eram seus diferenciais e como podemos aplicar isso na nossa própria jornada. Em uma carreira cheia de vitórias, o Senna, assim como todos nós, como na nossa vida, ele também enfrentou derrotas, ele também passou por desafios. Mas a sua capacidade de manter o foco, mesmo nas situações mais difíceis, é algo que podemos aprender, é algo que a gente pode trazer para o nosso dia a dia. O Senna, ele sabia que o verdadeiro sucesso não vinha apenas da habilidade técnica, mas também da dedicação e do equilíbrio emocional. Em momentos de pressão máxima, como aquelas corridas mais intensas, ele sabia como manter-se calmo, como controlar ali a própria ansiedade e tomar decisões rápidas e precisas. E isso, para mim, é sensacional. Isso é uma parte da inteligência emocional, que é a capacidade de conectar-se com as suas emoções sem deixar com que elas governem suas ações. E alta performance não é só sobre atingir resultados, mas sim como gerenciamos as nossas emoções e reações ao longo do caminho. E para sermos verdadeiramente excepcionais, precisamos entender as nossas emoções, trabalhar a nossa resiliência e aprender a manter o foco mesmo quando o cenário parece o mais desafiador do mundo. E, gente, o que fez dele o melhor? Muita gente acha que Senna nasceu para ser um piloto e pronto. Mas a verdade é que ele era obcecado por evolução. Desde criança, ele treinava nos mínimos detalhes, estudava cada curva e aprimorou sua técnica sem parar. Ele traçou um objetivo e foi atrás disso. E aqui a gente reafirma aquela frase tradicional do desenvolvimento humano. O sucesso é 1% talento e 99% disciplina. O que o diferenciava não era apenas a habilidade, mas o trabalho incansável, aquela disciplina para ser cada vez melhor. Nas palavras dele, o medo faz parte, mas eu aprendi a superá-lo. E isso é outro ponto que podemos aplicar no nosso dia a dia. Medos e desafios sempre vão existir, mas a diferença está em como lidamos com cada um deles. E falando de perfil comportamental, se a gente pensar na teoria DISC, né? E para quem não sabe aqui o que eu estou falando, eu tenho vídeos que abordam a teoria DISC, tem até um vídeo que você consegue o link para para receber uma degustação ali de qual é o seu perfil comportamental. Mas diz que é a metodologia mais usada no mundo quando o assunto é comportamento humano. O Senna, ele se encaixa claramente no perfil dominante, né? Que é caracterizado pela uma grande vontade de conquistar, de tomar decisões rápidas, busca por resultados. Ele demonstrava uma imensa competitividade, um foco inabalável em superar os seus próprios limites. Na verdade, nem existia limite para ele, né? E além disso, o comportamento dominante do Senna, ele também pode ser evidenciado pelaquela liderança natural, pela maneira como ele se impunha, como ele impunha respeito nas pistas, pelas atitudes ousadas, corajosas e em situações extremas. O dominante, ele é bem assim, ele não mede riscos. Mas eu consigo identificar também que ele apresentava traços de um outro perfil, que é o conforme. Por quê? Por causa daquela atenção meticulosa a detalhes e com um comprometimento com a perfeição. E ele não apenas se destacava pela determinação, pela ousadia, mas também pela disciplina e pela necessidade de seguir regras para garantir o seu sucesso. E essa combinação entre essa busca inabalável por resultados, que é do dominante, e da meticulosidade na preparação e nas estratégias típicas do conforme, faziam de Senna um dos maiores pilotos de todos os tempos. Né? Alguém que sabia equilibrar a sua ambição, a vontade, com uma abordagem mais calculada e mais técnica. Mas a gente não pode deixar de falar que dominante e conforme são dois perfis voltados para tarefas. Então é nítido que faltava um olhar para pessoas, né? Que em algum momento ele apresentava frieza quando o assunto era pessoas. Isso a gente pode ver um pouquinho olhando para a história dele com relação aos relacionamentos. E para fechar, um outro ponto que chama muita atenção é que ele queria sempre inspirar alguém, deixar legado. E por isso que até hoje a sua história impacta tanta gente assim. Quando a gente encontra um propósito no que a gente faz, a motivação ela se torna natural. O esforço deixa de ser aquele peso e passa a ser um meio para algo maior. Resumindo, o que principalmente podemos aprender com Ayrton Senna é que não basta ser bom.
É preciso viver isso todos os dias com disciplina, paixão e propósito. Agora me conta aqui, qual o ensinamento do Senna que você leva para sua vida?